todos. Boa tarde. Vou falar um pouco mais devagar do que o Ricardo. Ele é um pouco mais acelerado. Mas eu acho que também ele extrapolou o tempo. Eu vou marcar meu tempo aqui, assim. Não pretendo extrapolar os 45 minutos, tá? Mas eu acho que o importante é garantir mesmo a ideia, né, da palestra aí, né? Primeiramente, agradecer aí ao convite, né, ao professor Álvaro, e estender também esses agradecimentos também a Coefi, na pessoa da professora Marise. Dizer para vocês que eu estou bastante satisfeito em estar aqui, né? Acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre algumas das experiências. Isso aqui não é uma aula, né? Isso aqui é uma palestra, é um evento acadêmico, né? Disso aqui a gente tem que continuar a conversa por aí, a gente tem que ler, aplicar, discutir, concordar, discordar, enfim. Na esteira daquilo que o professor Ricardo falou, eu vou iniciar dizendo assim: a pedagogia do esporte é uma área recente na educação física, né? Então ela tem aí no Brasil 20 anos, tá? Mais ou menos. Se a gente pegar lá 99, são 20 anos, né? Mas se formos um pouquinho para trás, 95 já estava começando a rolar alguns textos, né? Principalmente na Unicamp, de tal forma que, como área acadêmica, ela é mais recente ainda, né? Para vocês terem uma ideia, a gente tem registrado no Brasil, não é, 2 congressos internacionais de pedagogia do esporte. Então eu faço parte desse grupo, né? É um grupo que existe desde 2004. A gente já publicou algumas coisas em forma de livros e artigos, etc. Eu não vou tomar tempo falando sobre o grupo, né? Mas intenção nossa de estar aqui também para adquirir conhecimentos, né? Compartilhar conhecimentos. Bom, só uma pequena correção, porque saiu, o título da palestra saiu Interações Individuais e Coletivas, intenções, tá? Então isso saiu no folder, tudo, mas aí já eu vi o erro, aí já não dava mais tempo de corrigir. A pedagogia do esporte, ela pensa o esporte dentro da escola e no clube, tá? A gente não faz essa distinção, né? Já tentou ser feito um debate a respeito disso e tal, e nós não achamos tão produtivo assim, não é? Ficar separando. Temos ainda um caminho a trilhar, é necessário aumentar determinadas cargas horárias, enfim, é uma área assim muito dividida quando a gente fala sobre isso, porque a gente não sabe se deve priorizar mais a escola ou o clube, então a gente não prioriza nenhum nem outro no campo da formação, né? Com essa atitude, a gente fala um pouco sobre o voleibol, né? Do ponto de vista aí da iniciação, da criança, do jovem, do adulto, que está em fase de praticar e entender um pouco melhor o jogo. E como é que nós podemos entender o jogo? Só jogando? Não, jogando é um ganho excepcional, né? A gente aprende muito jogando. Mas também pensando sobre ele, mas também compreendendo determinadas lógicas desse jogo. Então eu falo isso porque eu particularmente, eu não jogo voleibol, não sou esportista ou atleta de voleibol, né? Mas eu consegui através de uma experiência de observação entender muito sobre isso, né? Então assim, a pedagogia do esporte faz esse esforço, tá? De compreender o jogo, né? O esporte e dentro do esporte o jogo em si, né? A partir da observação, do pensamento, né? De uma complexidade cada vez mais crescente, ok? Então é possível isso, né? Isso já foi provado em diversas situações, e aqui a gente vai trazer questões mais práticas, né? Não vou me remeter muito
ao que já foi produzido, ok? Eu optei por fazer essa escolha. Bom, então inicialmente, o que é intenção? Né? Vamos lá no dicionário, a gente vai pensar assim: aquilo que se pretende fazer, o propósito, o plano, a ideia, né? Essa intenção, nós precisamos fazer uma diferença entre tentativa, intenção e intenção realizada. Tudo isso está na cabeça, né? A partir do momento que a gente põe o pé na quadra, né, nós temos uma intenção, ok? Tá, então a tentativa, o que é a tentativa? É a vivência, né? É o momento em que você, de forma solta, não é? Está praticando, está vivenciando, está na situação concreta de um jogo que você ainda não entende muito bem, tá? Então você vai realmente realizar tentativas e vai ter muito erro, né? Vai ter muito erro. Em uma sequência aí de vários erros e várias tentativas, você acerta. Depois, a intenção, né, já é um acúmulo de experiência, né? Você já sai daquela fase de tentativa e erro e já começa a ter uma quantidade de acertos que te possibilita ter confiança a praticar aquela determinada atividade. E a intenção realizada, né, é o êxito, ou seja, é a sua confiança de tal forma que você já consegue dizer, né, com certeza, né, de tantas ações realizadas, eu consigo fazer isso, né? E no jogo de voleibol, como é algo muito fácil de você medir, quer dizer, quantos saques você acertou, quantos ataques você acertou, etc, etc. Isso aqui que eu estou falando é possível, tá? Por isso, intenções individuais. O problema começa quando a gente coloca intenções coletivas. Para a pedagogia do esporte, portanto, voltando, né, no conceito, né, na ideia que eu mostrei aqui a respeito não só do tempo que ela tem no Brasil, etc. Uma das coisas importantes foi a teoria sobre o jogo. O que é o jogo? Então é muito difícil a gente definir jogo, tá certo? A gente vai ter lá questões antropológicas, né, questões da própria educação, questões da psicologia. E aí eu fui buscar, né, na organização dessa palestra, eu fui buscar uma definição, não é, que tinha a ver com, não só com a minha trajetória, mas que tinha a ver com essa ideia que eu vou tentar passar para vocês das intenções. Então o jogo é uma soma de nós mesmos com quem nos é próximo, somado aos nossos conhecimentos prévios de regras, ética e sedução, multiplicado por intenções simples, complexas e realizadas. O jogo também é dividido por responsabilidades, focos, objetivos e táticas bem definidos. Então, para a pedagogia do esporte, o jogo é um elemento que ele pode ser considerado como um meio para o ensino e a aprendizagem, a prática do esporte, mas ao mesmo tempo ele é a própria lógica, né, da brincadeira, do jogo e do esporte dentro das pessoas, tá? Não sei se eu me fiz claro. Ao mesmo tempo que o jogo é uma ferramenta, um meio de acesso a um determinado conhecimento cada vez mais complexo, que é o esporte, ele é alguma coisa em si, ele não é meio, tá? Ele é a própria brincadeira, a própria atividade, né? Tem uma frase que é assim: o jogo é o que nós fazemos dele, tá? Então, independente de ser um jogo de final da Olimpíada ou ser um jogo daqui a 2 horas que a gente possa fazer aqui no ginásio, ele será alguma coisa que nós vamos
executar, que nós vamos fazer. Então ele não é meio de ensino, de aprendizagem, ele é fim, ele se esgota. Eu gostaria que, assim, eu falei que aqui não é aula, né? Mas eu gostaria que esse é o vício do professor. Eu gostaria, se possível, que vocês gravassem isso, tirassem foto e tal, porque eu achei essa definição legal, porque eu criei, mas enfim, uma modéstia à parte, eu achei muito legal essa definição. Tá? Eu tenho ela guardada, então aí quem quiser, aproveita que eu vou mudar o slide. Nós temos na pedagogia do esporte, como em qualquer área, né? Tendências, grupos, tá certo? De pessoas que pensam determinadas coisas e acabam entrando em um certo conflito com outras. E nasceu na pedagogia do esporte também dois grupos, né? Digamos assim, um mais cognitivista, né? E um outro grupo, digamos assim, mais socio-interacionista, construtivista, etc. Né? E alguns, inclusive, dizendo assim, não é o caso de uma área que é tão recente como eu estou falando, ter essa cisão, né? Ter essa divisão de pessoas que pensam, né, o esporte nos seus princípios pedagógicos de forma diferente. Eu sou daqueles que pensam que não deve haver cisão, né? Deve haver amplitude. Então, tanto do ponto de vista mais cognitivista, né, como das questões mais socio-interacionistas, né, eu vou tentar aqui falar um pouco aqui sobre aquilo que dos processos cognitivos, tá, estão relacionados ao voleibol, né, mas não são só processos cognitivos, obviamente, né, todo o esporte, o voleibol está nisso, ele se faz por interação, por camaradagem, enfim, por cultura, por uma série de coisas. Então, da parte, digamos assim, relacionada à cognição, né? Então a gente tem a criatividade, que é algo que não brota, né? Vamos lembrar, é algo que merece ser estimulado, pensado, debatido, né? Nós temos a estratégia e as táticas, né? Os diálogos dentro do jogo, ok? Que acabam reforçando questões de memória, questões que podem estar latentes ou não em determinados momentos. As possibilidades de consciência, e aí eu diria de registro sobre isso. Então são todas questões que estão permeando o jogo e não estão pulando junto com os jogadores. Okay? Por isso são processos cognitivos, né? A imitação, a repetição e a reprodução, o eu e o outro. Então aí vem uma intersecção entre essa questão da cognição, né, com a questão do ambiente, né? Então por isso que a gente fala, não é só o pensamento. Enfim, mas é um pensamento também, porque a pedagogia do esporte vai entrar nesse território, eu diria até um certo ponto, no nosso país virgem, um território que pouca gente explora, não só as questões da consciência, as questões cognitivas, inclusive as questões mentais, as questões mais espiritualizadas, né? Que hoje em dia o esporte está demandando isso também. Bom, depois de alguns anos a gente sedimentou esse conhecimento, tá? É tecnicista? É contra o tecnicismo? Como é que é isso? Não. Em primeiro lugar, a tática. A técnica é importante sim, mas ela não é o centro de qualquer ensino e de qualquer aprendizagem. Aí você vai falar assim, mas mesmo no voleibol, o voleibol é altamente complexo, técnico. Sim, mesmo no voleibol. Tá? Então, a tática... Mas o que é tática, hein, gente? O que é tática? Tática é uma ocupação de espaço, tá? No tempo certo. Não tem como a gente ocupar um espaço que simplesmente a gente deseja, mas não consegue. Tá? Então, tática é isso. Por isso que ela muda, né? Ela muda conforme o tempo.
ok? Então a gente pode ter dentro de uma estratégia 200 táticas, ok? A estratégia sempre é aquela antes do jogo, é a preparação do evento, do campeonato, etc. E a tática é aquilo que vai acontecer. Bom, então aí tem algumas, né? Algumas táticas, né? Lembrando que a tática ela é individual e ao mesmo tempo coletiva. Tá? Eu tenho que compartilhar aquilo que eu quero fazer. Então, não adianta eu fazer sozinho. Beleza? Então assim, isso cada vez mais é estudado e um objeto, vamos dizer assim, do próprio jogo que os treinadores e as equipes técnicas estão atrás. Tá? Não é aquilo que eu quero, mas é aquilo que é melhor para o sexteto, no caso do voleibol, né? Então, organizar ângulos e aplicar força. Olhar, dominar e antecipar. Determinar direção, distância e deslocamentos. Administrar o placar em diferentes momentos do set do jogo. Administrar os bons e maus momentos dos companheiros de equipe. Antecipar, fintar, largar, explorar. Observar o espaço aéreo e terrestre, projetando formas de dominar a bola. Então vocês viram aí que muitas táticas dessas se referem ao indivíduo, são táticas individuais, tá? E algumas delas se referem ao coletivo, tá? Mas nós devemos sempre, na medida do possível, ir transformando, não é, as táticas individuais em táticas coletivas. Como é que faz isso? Só com interação, né? Só com trocas. Trocas de que tipo? Debatendo, discutindo com o outro, etc. A técnica como complemento e arte. Tá? Então a pedagogia do esporte não abandona a técnica, mas ela trata a técnica secundariamente. Ok? Nós acreditamos que muitas das técnicas já estão presentes, né, neste universo. Então a gente está falando em voleibol, muitas das técnicas já estão presentes, né, com os jogadores. Então isso é tranquilo de ver quando você tem, por exemplo, um clube que faz uma peneira e de 300 meninos vai selecionar 3, tá? E por posições já, um levantador, enfim, os 300 meninos que estão naquela peneira já têm técnicas apuradas. Portanto, o que vai fazer lá? Vai refinar um pouco essa técnica. Mas se ele não entender do jogo, se ele não entender daquilo que eu falei anteriormente, da tática, então pouco vai adiantar, né? Então a técnica é um complemento, né? Acertar o alvo, golpear a bola com precisão, obter vantagem tática, dosar a força, orientar-se e oferecer-se no espaço, construir a sua própria vibração. Então começa, né, principalmente esses últimos dois, orientar-se no espaço, construir a sua própria vibração, começa a técnica a ter uma relação com a tática, com o jogo. Bom, então esses são os condicionantes, a tática e a técnica do jogo. Nós no ensino, o que nós fazemos? Nós vamos problematizar cada uma das questões, tá? Através de vários procedimentos. Um deles é a demonstração, tá? Nós vamos demonstrar determinados movimentos. Nós somos os espelhos dos nossos alunos, dos jogadores. Então, não dá para abandonar isso. Ah, mas eles vão copiar? Não, eles vão fazer do jeito que eles entenderem que é. Você é apenas um espelho, tá? E se o espelho não estiver muito bom, então o aluno vai fazer do jeito que ele achar que ele deve fazer, né? Às vezes o espelho não serve para nada. Complexificar o jogo, simplificar o esporte. Então, assim, diante dos conhecimentos e da aplicação prática desses conhecimentos, nós vamos complexificando o jogo, tá? De que forma? Da forma possível, porque o jogo ele tem que ser possível, tem que ser realizado. Então o voleibol não dá para criança, para o iniciante jogar, tá? Ele entrar numa quadra oficial de voleibol, ele não consegue jogar. Por isso que a gente faz
lógica sequencial. Primeiro o ping-pong, que é o jogo com a bola, quicando. Depois o mini voleibol. Depois o voleibol. Primeiro o toque por cima, depois a manchete. E aí tem questões psicológicas diretas de motivação envolvidas. Tá? Porque o voleibol, ele induz muito ao erro. Ok? E acontece muito erro na iniciação. E se você permite a incidência desses erros, tá? O que vai acontecer? Eles vão abandonar a prática logo cedo. Então, compreender o indivíduo, torná-lo proativo no coletivo. Eu tenho 3 tipos aí de formação, ou seja, pensar que dentro da nossa ação como profissionais, da nossa ação docente na escola, da nossa ação como treinador, não é? Pensar numa formação ampla, tá? Uma formação ampla. O que é mais importante não é ganhar um campeonato, um evento. O que é mais importante são as pessoas, tá? O que é mais importante é a interação, é aquilo que as pessoas vão te devolver, tá? Da mesma forma que hoje, nesse momento agora, para mim, o que é mais importante são vocês, tá? Me preocuparia muito se alguns de vocês estivessem dormindo por aí, tá? Porque como não é aula, aí já não dá para jogar o giz na cabeça da pessoa, não é? Então assim, o que é mais importante é o que a gente vive junto com as pessoas que a gente está naquele momento. Por isso essa formação ela tem que ser ampla, tá? Eu não posso ter uma formação voltada assim, não, eu quero formar aquele menino lá, ele vai ser atleta. Ué, mas quem disse para você que ele vai ser atleta? Aliás, ele tem tudo para não ser atleta, né? Porque atleta, como é que é a mesma definição grega? É um semideus, né? E na nossa sociedade a relação ela é perversa, né? É de 1 para 1 milhão, etc. Ou seja, não vai ser aquele atleta que você julga na sua consciência infantilizada, etc. Que muitas vezes os meios de comunicação nos passam. Então tem que passar por essa questão da formação do aluno, né? Docente, do treinador, por uma formação estratégica, tá? Por um pensamento mais ampliado. E isso nós teríamos que levar em conta, inclusive, os determinantes políticos, tá certo? Do governo, etc., para criar, né, um plano decenal do esporte, etc., para poder dar passos em direção a isso. Né? Da mesma forma que, como o professor Ricardo falou, seria possível a gente ter uma outra escola que pudesse ter um clube, enfim, né? Não vou entrar aqui nessa discussão, tá? Mas a formação ampla é isso daí. Como a gente não tem, a gente tem que cutucar os alunos, né? Torná-los proativos. Porque se a gente tivesse uma formação ampla, muito possivelmente, talvez, iriam sair um número maior de alunos com essa proatividade que eu estou chamando. Bom, aí eu fui estabelecer isso, né, pensando a iniciação no voleibol através, né, das intenções. Porque veja, não adianta, como eu disse, se a gente não tem uma política, não tem uma determinação do governo para sequestrar as pessoas com a educação, né? Não, o governo quer muito mais sequestrar, né, o dinheiro nosso, e educação que é bom, não precisa. Então a gente não tem isso. O que sobra? Sobra nós, sobra os nossos alunos. Então, é com esse material humano que a gente vai trabalhar, tá? E aí vem as intenções, né? Nós somos dotados de muitas intenções, tá? E de intenções até, eu diria, muito melhores do que ruins. Muito no sentido de ser bom do que no sentido de ser ruim. Basta a gente perceber. As características das intenções individuais, tá? Então eu tenho aqui, a maior parte são motivações, tá? E que estão ligadas, na menor parte aí, a
criatividade e a personalidade. Esse é o ser individual. Esse é o material que eu tenho na mão. Aí ele não sabe nada, ele não entende nada de voleibol, ele é baixinho, enfim, ele fica com medo da bola, tá, mas ele tem isso aí. Aí aos poucos a gente vai vendo que ele vai tendo outras coisas, não é só isso. Porque isso a gente garante que muitas pessoas têm. Ok? A gente vai definindo um determinado perfil daquilo que será realmente o esportista do voleibol e quem sabe até o atleta, né? Mas eu diria assim, vamos sair primeiro da ideia do ser individual. Depois a gente vai para a ideia do ser social, que nós, no conjunto, nós também temos isso aí, né? Um pouquinho, ou seja, de professor-treinador, né? Da relação com os amigos, das redes sociais e da família. Então, aquilo que nos identifica aqui nesse momento é do professor-treinador, porque nós estamos num curso de formação, né? Os professores da casa aqui já têm mais experiência, mas vocês também têm uma certa experiência daquilo que é ser, né? No dia a dia, professor/treinador. Então, esse é o ser social de todos nós. Bom, aí eu fui para a prática, né, com os iniciantes. Eu tinha feito um outro estudo relacionado com treinamento de alto rendimento, tá? Com o voleibol feminino da Superliga. Mas eu só tinha os dados da Confederação Brasileira de Voleibol. Estava um pouco viciado esse estudo, então por isso que eu abandonei esse estudo e eu iniciei um outro que foi com iniciantes, ok? Tá, então eu tenho aqui, ó, numa escala aí de 0 a 9, né? Eu tenho a questão do saque, né? Tudo com iniciante. Então vocês percebam aí que dependendo de como o professor faz, eu estou falando uma coisa que eu fiz com a pedagogia do esporte, né, com os jogos que vocês conhecem, com ping-pong, etc. E com o saque por baixo, tá? O jogador 3 foi aquele que conseguiu ter mais êxito. Então ele conseguiu aquilo que eu estava propondo que fosse feito. Depois, em relação ao passe, né, numa escala até 5, e por que a escala até 5? Porque com iniciantes, se fosse, né, com jogadores experimentados, seria até 9, até 10. Enfim, o jogador 2 ele conseguiu, né, quase a nota boa lá, né, 4,5 com a questão do passe, né? Então teve êxito. Por que teve êxito? Porque se fosse aplicado em outras situações, não ia ter esse êxito. Teve êxito porque foi na aplicação que eu fiz com o ping-pong, tá? A mescla lá foi ping-pong, mini vôlei e depois voleibol. O ataque, né, também, mesma coisa, ó. O jogador 1 conseguiu 4 e os outros conseguiram a média de 3,5 e o último 3. Também conseguiram realizar o ataque porque o jogo possibilitou isso, tá? Se eu tirasse o ping-pong e o mini voleibol dessa exposição que eu estou mostrando aqui, os índices de acerto iriam diminuir pela metade, ia ficar algo como 2, 1,5 por aí, tá? Se eu utilizasse só o voleibol oficial, né? Aí em relação ao bloqueio, também a mesma ideia, já é menos, por quê? É menos porque também a gente, né, exigir um fundamento, né, mais complexo já na iniciação, mas mesmo assim apareceu uma certa tendência para o êxito. Aí em relação às intenções coletivas, né, foram quatro quesitos: vibração, solidariedade, paciência e tolerância, tá? Então todos eles conseguiram com êxito números, tirando solidariedade, que precisa ser trabalhado, obviamente,
mas conseguiram, né, estabelecer paciência, né, tolerância, vibração, né, que é uma coisa que a gente cobra, né, tem que vibrar ponto após ponto, tal. Então, essas são as questões das intenções coletivas que eu estou chamando, tá? Que não nasce espontaneamente, tem que ser cutucado. Então a gente viu também que é possível fazer esse trabalho. O nosso jogo ele foi envolvido por esse conjunto aí, né? Tendo as emoções no centro, né? Quando eu falei lá, vibrações, emoções, compreensão, pensamento no jogo, ok? E aí estava permeado também por outras coisas, torcida, superação, lesão, porque nós fomos ao longo do tempo criando expectativas, né? Para que mesmo nós estamos fazendo isso? Não, nós estamos fazendo isso para melhorar, nós estamos fazendo isso para entrar numa competição. Onde sacar? Essa é uma intenção individual, tá? Onde sacar? Que ela pode inclusive ser coletiva, né? Se as pessoas tiverem uma certa maturidade para entender isso já da outra equipe. Onde sacar? Eu vou sacar na posição 1, 2, 3, 4. Ah, mas falta técnica para isso, professor. Claro, eu sei disso. Não importa. Mas a perspectiva já tem que acontecer na cabeça. A tática tem que vir antes da técnica. Eu posso errar, mas eu tenho que entender isso. Eu vou sacar nessa posição, por exemplo, na posição 5, por quê? Porque o jogador da equipe adversária é o pior deles e está naquela posição. Tá? Então isso já cria uma situação de intenção. Tá? Isso no saque, né? Depois pensando aí, né, no desenvolvimento do jogo, um sistema 4-2, para onde levantar, para quem levantar. Então o sistema 4-2, depois não vou olhar essa plaquinha não. O sistema 4-2, ele é aquele sistema que você sempre tem 2 levantadores, ou 2 levantadoras. Tá? Sempre tem um levantador na rede. É específico para o levantador? Sim, é. Mas já não é tão especializado como o 5-1. Então veja, isso já envolve jovens, ok? Já envolve jovens. Para onde levantar? Para quem levantar? Então isso tem que começar a ficar claro, né? Quando você está jogando. Depois, onde atacar e como atacar? Também mesma coisa. Então se você não pensa nessas coisas e não faz a discussão e não convoca, né, o seu sexteto que você está orientando, enfim, os alunos que estão lá, para pensar sobre isso, não adiantou nada você, né, dar a bola para eles e dizer, vamos fazer o voleibol, vamos estudar a história do voleibol ou qualquer outra coisa. Tá? Eu estou dizendo assim, precisa ter o apetite e o condicionamento do jogo para que o jogo aconteça de uma melhor forma possível, para que eles voltem ao jogo. Porque é muito ruim você entrar num jogo e voltar para o próximo jogo desmotivado, porque você sabe, não vai dar certo, eu não sei jogar muito bem e tal. Então, quando você começa a garantir que você tem essa consciência, não, eu vou atacar, eu sei o que eu vou fazer, tá? Então olha aqui, por exemplo, olha a quantidade de direções que você pode atacar. E eu tenho certeza aqui que muita gente que joga aqui na universidade e tal, a hora que está subindo lá, vai bater na bola, não pensa não. Não pensa não. Aonde atacar e como atacar. Tá? Porque tem esse detalhe também. Tem esse detalhe também. Tá? Então a gente sai de um conhecimento mais raso para ganhar um conhecimento mais profundo. Aí você vai falar assim, não, mas lá na escola eu não vou chegar nisso. Claro que você não vai chegar, você está partindo da mediocridade. E não estou xingando aqui, a mediocridade a própria palavra diz, é a média. Nós temos que partir um pouco mais acima, porque nós estamos na Universidade Federal.
Senão nós estamos dando vantagem para o Bolsonaro falar o que ele está falando aí. Tá? Então, o nosso conhecimento deve ser um conhecimento em altíssimo nível. Não importa se você vai aplicar ele ou não. Tá? E é isso que me diz aqui. A intenção nossa não existe. Tá? E ela deve existir. Qual que é a intenção? Está aí, ó. A intenção do saque, a intenção do jogo, a intenção do levantamento, a intenção, tá? Individual e coletiva. E para finalizar, eu falei que eu não ia respeitar a plaquinha aqui da Yasmin, né? Mas eu gosto dela. Já me apaixonei por toda essa comissão de loiras, de morenas, entendeu? Mas aí eu vou respeitar o tempo, né? Mas a gente poderia continuar depois, se quiser, o debate. Na pedagogia, a gente precisa ter clareza disso aqui, ó. Altura de rede, tipo de salto, tipo de bloqueio, posição dos braços, das mãos. Pelo menos do ponto de vista do conhecimento. Tá? Ou seja, eu vou fazer a prática, mas eu preciso mostrar para o meu aluno, ou seja, lá na escola ou no clube, como é que isso funciona. E eu posso mostrar isso lá na prática mesmo, mas eu posso mostrar na lousa, no quadro, no vídeo. Ou seja, eu preciso elevar o padrão de jogo deles. E o padrão de jogo deles não será elevado simplesmente jogando. Tá? Lembra lá de uma coisa muito fundamental na pedagogia do esporte, né? O jogo é a principal questão. O jogo ensina, o jogo motiva, né? O jogo, entretanto, ele ainda depende de um outro condicionamento, tá? Que é o professor fazer esse jogo de tal forma que ele vai costurando, né, os conhecimentos. Então é exatamente isso. Eu sempre falo assim, olha, 80% jogo e 20% é o resto. Então, se todo mundo fizer isso, né, a arte do professor junto com os alunos será exatamente esses 20%. Tá? Será passar esse conhecimento de uma forma um pouco mais interessante. Eu acho que tem perguntas aqui, eu vou encerrar então. Tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu.